Irmãos, nessa noite eu estarei dando o estudo sobre a certeza da graça e da salvação. Faz parte do capítulo 18 da nossa confissão de fé. E eu estarei fazendo a abordagem da segunda parte e última parte. Então hoje nós finalizaremos sobre esse assunto. Enquanto no capítulo 17, que é o estudo do tema anterior que nós estudamos, trata sobre a perseverança dos santos e afirma que aqueles que Deus chamou e justificou perseverarão na fé até o fim. Já no capítulo 18 que nós estamos estudando, ele se concentra na certeza que o crente pode ter dessa perseverança. Em outras palavras, não é apenas que a salvação é segura, mas que o crente, ele pode e deve ter certeza disso. Então, não somente a nossa salvação é segura, mas nós cristãos fomos também chamados, através das Escrituras, a ter certeza da nossa salvação. Eu queria tratar um pouco sobre como funciona a salvação nas outras religiões. Porque o que acontece? Nós temos geralmente dois extremos relacionados à salvação. De um lado, nós temos as pessoas que não têm certeza da salvação. Então você pergunta para ela, na religião que ela frequenta, você é salvo? Muitas pessoas vão responder, eu não sei, ou eu não tenho certeza. De outro lado, nós também temos no extremo, as pessoas que afirmam, não, eu sou salvo. Mas quando você pergunta o porquê que ela é salva, ela vai afirmar que é porque ela é uma boa pessoa, porque ela pratica os mandamentos. Então nós temos geralmente esses dois extremos. Aqueles que não têm certeza da salvação, porque confiam em suas obras para serem salvos. E do outro extremo, nós também temos aqueles que se dizem ter certeza, mas essa certeza é baseada também nas obras. Então, olha, como que funciona a salvação no catolicismo romano? A salvação é um processo que começa com o batismo, continua através das obras de caridade e dos sacramentos. Eles creem em 7 sacramentos. E é mantido pela participação na vida da igreja e na graça de Deus. Se perder a salvação, pode ser recuperada através do sacramento da confissão e da penitência. Então, no catolicismo, a salvação, ela depende de obras. E se perder a salvação, ela é reconquistada por obras. A pessoa faz a confissão para o padre dá uma penitência para ela pagar, ela paga a penitência e aí ela recupera então a salvação. Isso é no catolicismo romano. No Islã, a salvação ela é alcançada através da fé em Alá, dos atos justos e do arrependimento sincero dos pecados. As ações de um muçulmano, como os 5 pilares, a fé, orações diárias, caridade, jejum e peregrinação, são essenciais para agradar a Deus e merecer a entrada no paraíso no dia do juízo. Então, no Islã, da mesma forma, a salvação não é somente por meio da fé. Envolve fé, mas também envolve obras. Fé, orações diárias, caridade, jejum, peregrinação. Tudo isso é necessário para merecer a entrada no paraíso, no islamismo. No budismo, a salvação é um processo interno, de autossuperação. Na verdade, eles não creem em uma salvação em si como nós. Mas o tipo de salvação que eles creem é um processo interno de autossuperação, onde o praticante salva a si mesmo, ao dissipar as ilusões e entender a verdadeira natureza da realidade. Então, no catolicismo, no islamismo, no budismo, a salvação ela é alcançada por meio de obras. Envolve sempre obras.
No hinduísmo, a salvação ela acontece ao atingir o moksha, que é a libertação do ciclo de nascimento, morte e reencarnação. Isso pode ser alcançado através de 3 caminhos: o karma, o caminho da ação e dever, o bhakti, o caminho da devoção amorosa, e jnana, que é o caminho do conhecimento. Então, no hinduísmo, para alcançar a salvação, é necessário obras, 3 caminhos referentes a obras. No espiritismo, a salvação é entendida como a evolução espiritual e a conquista da perfeição moral, alcançada através da prática da caridade, do amor ao próximo e da superação do egoísmo e do orgulho. Então, no espiritismo, da mesma forma, a salvação ela é alcançada por obras. No arminianismo, que seria a maior parte das igrejas evangélicas no Brasil, a salvação acontece através da graça de Deus, recebida pela fé em Jesus, e que é condicional à perseverança na fé até o fim. Então, apesar de haver graça e fé, a salvação ela depende da perseverança de cada um. Então, o arminianismo enfatiza a livre vontade humana e a capacidade de resistir à graça de Deus. Eles vão dizer o quê? Que o homem é livre para escolher o que ele quiser. E mesmo Deus querendo salvar, ele pode resistir à vontade de Deus. Nesse sistema de pensamento, o homem é soberano sobre Deus. Quem no final bate o martelo da salvação é o homem. Então, como o homem é livre para escolher a salvação, livre para escolher, a salvação, portanto, depende da obra de sua fé. E é possível que um crente genuíno perca a salvação se abandonar a fé. Então, nessa linha de pensamento evangélica, o que acontece? Se a salvação ela está atrelada a uma obra da fé que depende do homem, logo, se depende do homem, é possível, no pensamento deles, um crente genuíno perder a salvação se ele abandonar a fé. Então, em todos esses modelos relacionados à salvação do homem, o que nós observamos? Que em todos eles dependem de obras para serem salvos. É por isso que quando nós questionamos alguém sempre vai falar, não, eu não tenho certeza. É lógico, como que você vai ter certeza da tua salvação se você precisa de cumprir todos os requisitos e ainda aguardar até o último suspiro da sua vida? Ninguém automaticamente não terá certeza. Outros acabam se inclinando e falando, eu tenho a certeza. E você pergunta, por quê? Eles vão dizer, porque eu cumpro toda os mandamentos que é ordenado na minha religião. Então, de qualquer forma, as pessoas, elas entendem o quê? Que a salvação é por meio de obras. Mas nós vamos entender que a salvação, ela não é por meio de obras. E uma vez que nós entendemos que a salvação é por meio da graça, o estudo ele vai nos conduzir ao quê? A nós termos uma certeza ainda em vida relacionado à nossa salvação. Porque o cristianismo bíblico, ele é diferente de todas as outras religiões. Enquanto em todas as outras religiões é necessário obras para serem salvos, no cristianismo bíblico é necessário nós crermos na obra perfeita que Cristo realizou por nós. Então, no parágrafo 1, a nossa confissão vai tratar sobre a natureza da certeza da salvação. Então, este parágrafo estabelece a distinção fundamental entre a verdadeira segurança cristã e a falsa certeza, que pode vir pela presunção ou hipocrisia. O texto da nossa confissão de fé resumida, ele diz assim, no parágrafo 1, embora hipócritas e outros homens não regenerados possam enganosamente se lisonjear com falsas esperanças e presunções carnais, sua esperança perecerá. Contudo,
aqueles que verdadeiramente creem no Senhor Jesus e o amam com sinceridade e se esforçam por andar em toda boa consciência perante Ele, podem, nesta vida, ter a certeza da graça de que estão no caminho de salvação, a qual não é uma mera esperança, mas uma plena segurança e certeza da fé, que é baseada na verdade da promessa de Deus. Então, no parágrafo 1, vai dizer sobre os hipócritas e não regenerados, que a esperança deles e a presunção de salvação são carnais e perecerão, e vai tratar também sobre os verdadeiros crentes, a qual amam verdadeiramente a Deus. Esses podem ter a certeza da salvação. A falsa certeza, que é do hipócrita, o parágrafo começa com uma advertência. Ele reconhece que muitas pessoas se autodenominam cristãs e vivem a convicção de que estão salvas, mas essa certeza é ilusória. A confissão chama de falsa esperança e de presunção carnal. Isso se refere a uma confissão que não é baseada em uma fé verdadeira em Cristo, mas em algo passageiro, como uma emoção, um ritual religioso, a adesão a uma igreja ou uma falsa interpretação da graça de Deus. Essa certeza não produz fruto de santidade, e por isso a confissão diz que perecerá no dia do juízo, ecoando as palavras do Senhor Jesus em Mateus 7, 22 a 23. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então a abordagem primária nesse capítulo, no parágrafo 1, é sobre o hipócrita, sobre aqueles que dizem ser salvos, mas que não são salvos. Aqueles que afirmam a sua salvação, não porque a fé deles está em Cristo, mas porque a fé deles está apoiada em uma emoção. A pessoa vai numa igreja e durante o louvor toca aquele hino bonito, ela começa a chorar, e ela acha que naquele momento em que ela se emocionou por causa daquele louvor, ela foi salva. Então a pessoa foi salva na cabeça dela pela emoção. Outros pelo ritual religioso. Vai nos cultos, batizou, dá o dízimo e oferta. Você vai perguntar: você é salvo? Sou. Por quê? Sou fiel nos dízimos e nas ofertas. Então a pessoa coloca a sua salvação no quê? No ritual, ou numa adesão a uma igreja. Ah, César, sou, não porque eu vou naquela igreja. Aquela igreja é a igreja verdadeira. Aquela igreja é a igreja que salva. Coloca a salvação na igreja. Ou uma falsa interpretação da graça de Deus. Não, eu sou salvo porque eu conheci a fé verdadeira, mas nunca teve o coração transformado. Apenas uma fé intelectual, apenas de conhecimento, mas não de transformação. E o que acontece? Essa fé, ela não produz fruto de santidade. E essa fé, ela perecerá no dia. Pode ser católico, budista, evangélico, o que for. Nenhum tipo de denominação, ritual ou igreja pode salvar alguém. Pode dizer: Senhor, Senhor, mas Deus, eu falei tanto o teu nome na igreja. Eu clamei tanto por ti. Senhor, profetizei. Senhor, expulsei demônios. Senhor, fiz milagres. Olha a resposta de Cristo: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. É os que viveram sem lei. É os que nunca se converteram verdadeiramente. São os hipócritas. A falsa certeza da salvação. Por outro lado, nós temos agora a verdadeira certeza. E ela está em contraste
A confissão descreve o crente verdadeiro como alguém que crê no Senhor Jesus, o ama com sinceridade e se esforça para andar em boa consciência perante Ele. Então a verdadeira certeza não é para o crente, não é para o crente que é perfeito, mas para aquele que, apesar de suas lutas, demonstra um coração transformado, alguém que nasceu de novo. A confissão chama essa certeza de plena segurança e certeza da fé. Não é uma simples suposição, talvez eu esteja salvo, mas é uma convicção firme. Olha que o apóstolo João diz na sua primeira carta, já quando ele está finalizando, no último capítulo, ele vai finalizar a carta que ele escreve desta forma: estas coisas vos escrevi, ele escreveu esta carta, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes, em o nome do Filho de Deus. Então, se por um lado, existem aqueles que acham que são salvos por sua religiosidade, por outro lado, a Bíblia nos afirma que nós podemos ter a certeza da nossa salvação por aquilo que Cristo fez por nós. Olha a diferença. Uns creem que aquilo que ele faz na religião o salvará. Os verdadeiros crentes creem que aquilo que Cristo fez na cruz o salvará. Então, aí está a grande diferença. Aqueles que creem em suas obras, em seus méritos, e aqueles que creem na obra e no mérito de Cristo. E João, ele diz, olha, eu estou escrevendo esta carta para vocês saberem que vocês têm a vida eterna. Por quê? Porque diferente dos outros, vocês creem no Filho de Deus. E qual é a base da certeza, da verdadeira certeza? A confissão ela é muito clara sobre o alicerce dessa convicção. Ela é baseada na verdade da promessa de Deus. Isso significa que a certeza da salvação não vem de um sentimento ou de uma revelação extra-bíblica, mas da promessa segura e imutável que Deus fala em sua palavra, na Bíblia. Quando um crente se examina e encontra as evidências de fé e arrependimento em sua vida, ele pode aplicar as promessas de Deus a si mesmo e ter a convicção de que elas são verdadeiras para ele. Então, a verdadeira base, ela está em quem? Está naquilo que Deus prometeu na sua palavra. E as evidências vêm pela fé e o arrependimento em nossa vida. Em Hebreus 6, 17 e 18 diz assim: Deus também se comprometeu, por meio de um juramento, Deus jurou, para que os herdeiros da promessa tivessem plena convicção de que ele jamais mudaria de ideia. A promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Como, irmãos, após Deus ter prometido e jurado, ele vai mudar de ideia? Como Deus, após um juramento de salvar o seu povo, aqueles que creem em Cristo, como ele, após fazer o juramento e a promessa, ele muda? É impossível que Deus muda, é impossível que Deus minta diante daquilo que ele prometeu e jurou. Por isso o autor de Hebreus diz: estamos então firmemente seguros, porque Deus, ele não volta atrás daquilo que ele prometeu. Deus não muda de ideia. Se Deus prometeu, se Deus nos salvou, se Deus alcançou o nosso coração, nós estamos firmemente seguros nele. No parágrafo 2, vai trazer as evidências para a certeza. Este parágrafo detalha os 3 pilares que sustentam a certeza da salvação. Ele explica como que o crente pode verificar em sua própria vida se ele tem
a verdadeira segurança. Então, o texto resumido do parágrafo 2 é: essa certeza não é uma revelação extraordinária, mas é alcançada pelo crente pela devida aplicação das promessas do Evangelho, pela operação do Espírito, que o capacita a discernir as evidências da graça salvadora em sua vida, e pelo testemunho do Espírito de adoção, testificando com o seu Espírito que ele é um filho de Deus. Então, nesse parágrafo, nós vamos tratar sobre as evidências para nós termos a certeza da nossa salvação. São os 3 pilares que vão sustentar essa certeza. O primeiro pilar são as promessas do Evangelho. A certeza começa com a Bíblia. O crente, ele não precisa de uma voz audível ou de uma visão para saber que está salvo. Ele tem as promessas de Deus na palavra. Quando ele lê em João 3,16 que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna, e ele sabe em seu coração que confia em Cristo, ele pode aplicar essa promessa a si mesmo. Esse é um processo racional e espiritual de aplicação das promessas de Deus à sua própria situação. Então, primariamente, o primeiro pilar é o que Deus diz em sua palavra. Eu não preciso de ouvir a voz de Deus de forma audível, ou então eu ter uma visão, como a de Paulo, nada disso. O que eu preciso? Eu preciso de saber o que está escrito na Bíblia, a certeza da promessa que Deus fez. Então, quando nós lemos que todo aquele que crê em Jesus não vai perecer, mas tem a vida eterna, e nós sabemos no nosso coração que nós cremos em Cristo da forma verdadeira, correta, nós podemos então aplicar que essa salvação alcançou a nossa vida. E esse é um processo o quê? Racional e espiritual. Racional, porque olha, estamos raciocinando. Eu creio em Jesus Cristo? Eu creio. Creio de coração? Eu creio. Então, por causa da minha fé em Cristo, de crer em Cristo, eu tenho a salvação. E essa é uma forma racional de nós pensarmos. Se cremos nele, e todo aquele que nele crê não vai morrer, mas tem a vida eterna, e eu creio em Jesus, então eu sei que eu tenho a vida eterna. Racional. E ao mesmo tempo, espiritual. O Espírito de Deus, ele aplica essa verdade em meu coração. Em 1 João 5 diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Essas coisas escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Então, Deus nos deu a vida eterna. A vida eterna está em Cristo. Quem tem Cristo, quem crê em Cristo, tem a vida eterna. Então, a primeira evidência para nós é a promessa do Evangelho. Se Deus falou que quem crer será salvo, e nós cremos, nós baseamos a nossa salvação na promessa do Evangelho. O segundo pilar são as evidências da graça salvadora. A confissão nos lembra que a fé verdadeira não é abstrata, ela produz frutos. O crente deve olhar para a sua própria vida e discernir as evidências da graça de Deus. E essas evidências podem ser o arrependimento, um desejo sincero de se afastar do pecado, a fé, que é a confiança contínua em Cristo e em sua obra redentora, o amor a Deus e ao próximo. O amor se manifesta como obediência a Deus e um desejo de servir aos outros. E o desejo de santidade, o anseio por viver uma vida que agrada a Deus. O apóstolo Pedro nos exorta
em 2 Pedro 1,10. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Então, a presença dessas características é a evidência visível da graça de Deus em nós. Então, se o primeiro pilar é o que Deus prometeu em sua palavra, o segundo pilar é a evidência. Qual a evidência? O arrependimento. Quando você peca, você se arrepende do teu pecado? Ou você ama o teu pecado? A fé. Onde está a tua fé? Está em você, nas tuas obras, ou está em Cristo? E o amor de Deus, o seu amor a Deus e o seu amor ao próximo. Você ama a Deus? Você ama o próximo? Ou você odeia a Deus e odeia o teu próximo? E o desejo da santidade? Você tem o desejo de se lambuzar com o pecado? Ou você tem um anseio por viver uma vida que agrada a Deus? Pronto. O segundo pilar são essas evidências. Essas evidências estão em nossa vida. Arrependimento, a fé em Cristo, o amor a Deus e ao próximo e o desejo de santidade. Então é o segundo pilar sobre a certeza e a segurança da salvação. O terceiro pilar é o testemunho do Espírito Santo. Este é o aspecto mais profundo e pessoal da certeza. A confissão o descreve como o testemunho do Espírito de adoção, testificando com o seu Espírito que ele é um filho de Deus. Este não é um testemunho audível, mas uma convicção interna, uma obra do Espírito que nos dá uma paz e uma segurança que transcendem a razão. É uma paz que se manifesta em nossos corações, nos dando a capacidade de clamar a Deus como Abba, Pai. O Espírito Santo nos dá a certeza interna de que as promessas de Deus são para nós. E essa é uma convicção que não pode ser forjada por nossa própria vontade. Então, o primeiro aspecto é as promessas da Bíblia. O segundo aspecto é o fruto daquilo, da nossa salvação, é o que acontece. E o terceiro aspecto é o testemunho interno no nosso coração. Porque quando acontece a manifestação da santidade, de nós crermos e da fé, nós podemos observar que não é algo que vem de nós. Pode ser, em muitas religiões, a salvação manipulada por músicas, manipuladas por pregações que vão glorificar e exaltar o homem, podem ser manipuladas por objetos ungidos, podem ser manipuladas por várias outras coisas. Mas como nós sabemos que a nossa fé é verdadeira? Porque você percebe que você não está sendo manipulado aqui. Eu não estou manipulando ninguém com um toque de teclado, não estou manipulando ninguém com um objeto ungido, não estou manipulando ninguém com frases de efeito motivacional. Não. Você observa que a palavra que está no teu coração, ela é o quê? Ela é testemunhada pelo próprio Espírito de Deus, que dá a certeza no teu coração de que você é salvo. Então a verdadeira certeza combina a promessa de Deus em sua palavra, a evidência de nossa vida transformada e o testemunho interno do Espírito Santo. É a união desses três elementos que nos dá a plena segurança e certeza da fé. Será que isso aconteceu no teu coração, na tua vida? Se aconteceu, você pode ter a plena segurança e a certeza que você é salvo. O parágrafo 3
vai tratar sobre a natureza e os frutos da certeza. Esse parágrafo responde à preocupação comum de que a doutrina da segurança da salvação poderia levar a um comportamento pecaminoso e descuidado. A confissão argumenta exatamente o contrário, afirmando que a verdadeira certeza não é uma desculpa para o pecado, mas uma poderosa força motivadora para a santidade. O texto da confissão, de forma resumida, diz: essa certeza não leva os homens a viverem carnalmente, nem uma vida imprudente. Pelo contrário, por ser fruto da fé, ela os torna fortes em amor para com Deus, humildes, reverentes e fiéis em todas as coisas. A certeza da salvação os faz mais prontos para obedecer e o dever, para a obediência e o dever, para que possam agradar a Deus em todas as coisas e para a glória do seu nome. Então, no parágrafo 3, a nossa confissão vai falar que o fato de nós afirmarmos que podemos ter a certeza da salvação, isso não fará com que nós sejamos descuidados ou vivamos uma vida ímpia, de modo algum. Todos aqueles que têm a plena certeza da salvação, eles vão sempre buscar uma vida mais santa. Então, a conexão com o amor e a gratidão. Então, quando um crente tem a convicção de que foi salvo pela graça, ele não pensa: já que estou salvo, posso fazer o que quiser. Em vez disso, a resposta natural e bíblica é: como Deus me amou tanto, eu o amarei de volta, vivendo uma vida que o agrada. A salvação não é um mérito, mas um dom. E a consciência desse dom gera uma resposta de amor e devoção, como Paulo responde em Romanos 6, 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Então, quando nós somos salvos, verdadeiramente, nós nunca vamos usar o pretexto da salvação para vivermos no pecado. Isso significa que a pessoa que pensa dessa forma, já que estou salvo, posso fazer o que eu quiser, significa que ela nunca foi salva. Porque quem realmente é salvo, ele não vai querer pecar, ele vai querer amar mais a Deus, ele vai querer viver uma vida que agrada a Deus, e quando ele peca, ele se entristece e se arrepende, bem diferente de desejar viver uma vida ímpia. Paulo diz que aqueles que foram salvos, de modo nenhum, eles permanecerão vivendo no pecado. Também produz em nós o aumento da humildade. A falsa certeza leva à presunção e ao orgulho. Eu sou salvo por mérito próprio. A verdadeira certeza, no entanto, ela é baseada na graça soberana de Deus. O crente, ao perceber que sua salvação não depende de sua própria força, mas da fidelidade de Deus, torna-se mais humilde. Ele reconhece que, por natureza, estava perdido e que a salvação é uma manifestação da misericórdia divina. Essa humildade o leva a depender cada vez mais de Deus e não de si mesmo. Então, quando realmente nós somos salvos, causa em nós uma humildade em nosso coração. Porque nós reconhecemos que a nossa salvação não veio de nós, não veio de obras ou méritos, mas veio da graça. E se a salvação veio da graça, significa que nós dependemos da fidelidade de Deus para a nossa salvação. Isso nos torna humilde. Diferente daqueles que pensam: eu sou salvo porque eu sou bom, como em muitas religiões. As religiões vão ensinar isso. Para alcançar a salvação, seja uma pessoa boa, seja uma pessoa correta, seja uma pessoa moral.
E quando você se esforçar por ser uma pessoa assim, Deus abrirá o céu para você entrar, por causa de obras. Agora imagina, uma pessoa que tem esse entendimento, ele vai ser soberbo, ele vai ser altivo. Por quê? Ele entende que é ele quem merece a salvação por suas obras. Mas quando nós entendemos que é pela graça de Deus, pela graça soberana de Deus que somos salvos, isso traz humildade em nós. Em Efésios 2, diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação não pode ser alcançada por obras, porque ninguém pode se gloriar, somente Deus. É por isso que é pela graça. Aquele que foi salvo, ele haverá diligência na obediência e no dever, longe de levar à passividade. A certeza da salvação estimula a diligência na vida cristã. A confissão afirma que o crente se torna mais pronto para a obediência. Isso acontece porque o medo do julgamento, que antes impulsionava a obediência, agora é substituído por um desejo sincero de honrar a Deus. Antes, muitas pessoas buscavam obedecer porque tinham medo do julgamento. O salvo, ele obedece porque ele quer honrar a Deus. Então a obediência não é mais uma tarefa legalista para manter a salvação, mas é uma expressão de amor e alegria pelo que já foi recebido. Essa motivação é muito mais poderosa e sustentável. O foco passa a ser o prazer de agradar a Deus e não o medo de desagradá-lo. Como diz João 14,15: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Então todos aqueles que verdadeiramente foram salvos, eles desejarão obedecer a Deus. E a glória de Deus é o objetivo principal daqueles que foram salvos. O parágrafo conclui que a certeza da salvação leva o crente a viver para a glória de seu nome. Isso eleva o propósito da vida cristã. A obediência não é mais um fim em si mesmo, nem serve apenas para o nosso benefício. A motivação final de tudo, o que o crente faz, é glorificar o Deus que o salvou. Como diz em 1 Coríntios 10, 31, assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Uma vez que Deus nos salvou, o objetivo principal agora da nossa vida é glorificar a Deus. É que Deus seja glorificado através de nós. No parágrafo 4, o último parágrafo desse capítulo, vai tratar sobre as dúvidas e o abatimento da certeza. Este parágrafo aborda a realidade da experiência cristã. Nem sempre os crentes vivem com um senso inabalável de certeza. A confissão ela é pastoral e realista ao reconhecer que a convicção pode ser temporariamente abalada. Então o texto diz assim, da confissão: a certeza da salvação pode, de várias formas, ser enfraquecida, diminuída, ou até mesmo suspensa, como por negligência em preservá-la, por queda em algum pecado particular que fira a consciência e entristeça o espírito, por tentação repentina, ou por Deus retirar sua luz de sua face e permitir que aqueles que o temem andem em trevas e sem luz. Contudo, eles não perdem a semente de Deus, a vida da fé, o amor de Cristo e seus irmãos, a sinceridade do coração,
ou a consciência do dever, mas podem ser restaurados a essa certeza no tempo devido pelo Espírito Santo. Então, no parágrafo 4, a confissão, ela vai ser bem pastoral para nós e realista, que em alguns momentos nós podemos perder o senso inabalável da certeza. Por algum momento, por algo que aconteça em nossa vida, por algum pecado, alguma provação, alguma negligência nossa, pode afetar a certeza da nossa salvação. Então, nem sempre, durante a nossa caminhada, teremos a certeza plena. Pode acontecer em alguns momentos da nossa vida, de nós sermos enfraquecidos na certeza da nossa salvação. Isso é importante para nós. Porque talvez, em alguns momentos, você pensar, Deus me abandonou. Eu não sou salvo. Eu sou pecador e eu não mereço a salvação. Em alguns momentos a gente se sente longe de Deus, distante de Deus. Em alguns momentos nos sentimos frios. Em alguns momentos não conseguimos orar, ler a Bíblia, vir aos cultos. Em alguns momentos não conseguimos nem ouvir a voz de Deus. Em alguns momentos nem enxergar, nem entender o que está sendo falado, pregado e anunciado. Pode acontecer. A nossa confissão, ela ensina isso, que em alguns momentos na nossa vida, por causa da nossa fraqueza, dos nossos pecados, podemos ser enfraquecidos e termos dúvidas com relação à salvação. E quais são as principais causas do abatimento? As principais razões para a perda temporária dessa certeza? Primeiro, é a negligência. A falta de cuidado com a vida espiritual, como a negligência da oração, da leitura da Bíblia, da comunhão com a igreja, seja nos cultos, seja na comunhão com os irmãos piedosos. Isso tudo pode enfraquecer a nossa convicção. Então, a primeira causa de abatimento é a negligência. A segunda causa do abatimento da nossa fé são os pecados específicos. Quando um crente peca de forma deliberada ou grave, isso fere a sua consciência. E segundo a Bíblia, entristece o Espírito Santo. Isso pode levar a um senso de culpa e afastamento de Deus, abalando a certeza. Então, a segunda causa pode ser algum pecado que nós cometemos, seja de forma deliberada ou até algum pecado muito grave, que talvez fere muito a nossa consciência, ao ponto de nós ficarmos nos sentindo culpados e nos afastarmos de Deus. A terceira causa são as tentações ou provações. Então, as provações e as tentações repentinas ou intensas podem gerar dúvidas sobre a própria fé. Podemos, em alguns momentos, por alguma tentação, por alguma provação, termos dúvidas a respeito da nossa própria fé. Você lembra de uma passagem de João Batista, quando ele envia os seus discípulos para perguntar para Jesus se era ele mesmo que era o Messias ou se viria outro? Em algum momento, João Batista estava preso. Gerou dúvida para ele, a situação que ele estava passando, a provação que ele estava passando. Isso gerou dúvida com relação, será que Jesus era ele mesmo o Messias, ou será que virá outro? Então, por alguns momentos de provação ou de tentação, podemos sim ter dúvidas a respeito da fé. E em alguns momentos também há a retirada da luz da face de Deus. A confissão reconhece que Deus, em sua sabedoria e para propósitos de disciplina ou fortalecimento da fé, pode permitir que o crente passe por um período de escuridão espiritual, onde a presença e a bondade de Deus parecem distantes. Esta
é uma experiência comum na história da igreja. Essa retirada, né, como se a pessoa ela estivesse em uma plena escuridão da sua vida. Há momentos que Deus ele pode fazer isso, e Ele fez isso. Você observa com relação a Davi. Quando Davi ele peca, o pecado de Davi muito grave, né, ele vai adulterar, e depois ele vai cometer um homicídio, e você observa que ele está em plena escuridão do pecado, e ele não consegue enxergar que ele está em pecado, afastado de Deus, longe de Deus, debaixo da ira de Deus, ele não consegue enxergar. E ele passa um tempo assim, até o profeta Natan e até ele falar: você é esse que pecou. E aí naquele momento ele desperta. Você observa também Pedro. O que Pedro fez? Jesus falou: você vai me negar 3 vezes. Pedro fez o quê? Nega Jesus 3 vezes. Quando Jesus ele havia falado para os discípulos que ele iria ressuscitar ao 3º dia, Jesus vai e morre. Eles vão sepultar Jesus. Quando Jesus retorna, após o 3º dia, e chega onde os discípulos estavam, ele repreende a incredulidade do coração. Eles estavam incrédulos diante de Cristo, até o momento que Deus novamente abre os olhos daqueles homens. Então pode acontecer em alguns momentos, isso de acontecer. E outras experiências que nós vemos em toda a história. Homens que passaram por depressão, por momentos longos de depressão. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, passou por um momento de depressão. Nós vemos John Bunyan, muitas pessoas que sofreram. Ficou preso não sei quantos anos, John Bunyan, por evangelizar. Momentos que ele viu, e agora? Né, em uma prisão, solitária, sozinho. Então, durante a história, pessoas ficaram com depressão, crentes verdadeiros, tiveram problemas, foram presos, foram perseguidos. Quantos que não foram queimados em uma fogueira, que a gente conhece? Quantos que não foram condenados à morte por causa da fé durante a história? Então pode acontecer em momentos em que a luz da face de Deus e algo aconteça que permita que o crente passe por uns momentos de escuridão espiritual na sua vida. Agora, o que não se perde? A confissão é clara em distinguir a perda da convicção da salvação da perda da salvação em si. Mesmo nos momentos de maior dúvida, o crente genuíno não perde a semente de Deus, a vida regenerada, o amor de Cristo, a sinceridade e a consciência do dever. Essa distinção é crucial. A presença desses frutos, mesmo que fracos, é a evidência de que a fé é verdadeira. A segurança da salvação é baseada no que Deus fez e não na força do nosso sentimento. Então, nós podemos perder a convicção da salvação por algum momento, mas nós nunca perderemos a salvação em si. Aqueles que foram regenerados, que têm o amor de Cristo, que têm a consciência do seu dever e a sinceridade, esses que produzem fruto do Espírito Santo, eles, mesmo fracos, eles é a evidência que eles têm a fé verdadeira. E essa é a segurança da salvação, ela é baseada no que Deus fez, e não no nosso sentimento ou naquilo que viermos a fazer. Então, a promessa de restauração. A confissão, ela oferece a esperança da restauração. Ela afirma que o crente é restaurado no tempo devido pelo Espírito Santo. Isso mostra a natureza perseverante do próprio Deus. Ele é fiel para restaurar seus filhos, trazendo-os de volta a uma consciência clara de sua graça e perdão, muitas vezes por meio do arrependimento
e da renovação da dependência dele. A história do filho pródigo, em Lucas 15, que diz: ali desejava ele fartar-se das alfarrobas dos porcos, que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Essa é uma grande história a respeito daquele que, por um tempo, ele se afastou do pai, viveu uma vida imoral, promíscua no mundo. Chegou ao ponto de estar lá junto com os porcos, tentando se alimentar da lavagem dos porcos. Mas o que a gente observa? Que de repente, quando ele estava lá, depois de tudo o que aconteceu, depois de tempos desviado, a Bíblia fala que ele caindo em si. Olha como que Deus age. Novamente trazendo a consciência daquela pessoa para retornar novamente ao Pai. E o que ele faz? Ele levanta e vai dizer para o Pai: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já confessa o pecado, ele entendeu. Olha uma reação de alguém que se desviou, mas que não perdeu a salvação. Ele, de repente, ele volta a si, ao seu entendimento. Ele entende que ele pecou contra Deus, pecou contra o Pai, fez o que era mal, e ele agora vai se arrepender, vai retornar para se reconciliar, pedir perdão. E nós vemos que o pai de longe já o aguardava, o avistou. E quando ele chega, ele abraça e o beija. E novamente coloca a sandália, coloca o anel no dedo e o restaura como filho. É exatamente isso. Pode acontecer em algum momento de alguém se desviar, de alguém abandonar, de cair em pecado. Mas o verdadeiro crente cristão que foi realmente salvo, mais cedo ou mais tarde, ele sempre retornará ao entendimento correto e retornará para Deus, arrependido dos seus pecados. Para terminar, os parágrafos 3 e 4, então, que nós acabamos de meditar, complementam para a forma de uma visão equilibrada da segurança da salvação, pois nos traz grande alegria e motivação para uma vida santa, mas que também pode ser temporariamente abalada. No entanto, mesmo em momentos de escuridão, a fidelidade de Deus garante que Ele preservará seus filhos até o fim. Então nos garante a salvação, isso traz grande alegria para nós. E também há um entendimento que podemos ser abalados momentaneamente, mas o que garante para nós na eternidade é a fidelidade de Deus, porque Deus, Ele é fiel, mesmo nós sendo infiéis, Ele continua fiel. A garantia de que somos salvos é porque Ele é fiel, não é porque nós somos fiéis. Apesar de nós buscarmos sermos fiéis, não é isso o que nos torna apto à salvação, ou merecedores da salvação, ou salvos, e sim a fidelidade de Deus em nos salvar. Eu queria terminar com essas duas frases. A primeira frase do teólogo Sinclair Ferguson, que ele disse: a certeza é a confiança consciente de que estamos em um relacionamento correto com Deus por meio de Cristo. Então olha o que ele está falando, o Ferguson, que a certeza é uma confiança consciente. Nós temos uma confiança que é consciente,
de que estamos em um relacionamento correto com Deus por meio de Cristo. É a confiança de que fomos justificados e aceitos por Deus em Cristo, regenerados por seu Espírito e adotados em sua família, e que por meio da fé nele seremos guardados para o dia em que nossa justificação e adoção serão consumadas na regeneração de todas as coisas. Então, a nossa confiança, a certeza, ela vem de uma confiança o quê? Consciente, de que nós estamos em um relacionamento com Deus por meio de Cristo. Você tem essa consciência que você está em um relacionamento correto com Cristo, que você não está sendo enganado, que você não está emocionado, que você não está aqui por outras razões a não ser por Cristo. A confiança consciente que nós estamos nesse relacionamento por meio de Cristo, que nós somos justificados, perdoados dos pecados e aceitos por Deus em Cristo, não pelos méritos, mas por causa de Cristo, que nós recebemos um novo coração por meio do Espírito Santo, e que agora nós passamos a ser chamados filhos de Deus, porque fomos adotados por Deus, e que por meio da fé, nós o quê? Nós seremos guardados para o dia em que se cumprirá plenamente todas as coisas. Isso deve trazer em nós a confiança da nossa salvação, a certeza da nossa salvação. E o pastor Joy Bick, ele disse: a certeza da salvação é ao mesmo tempo profundamente pessoal, porque é algo que acontece no coração do crente, e profundamente doutrinário, porque é conforme é ensinado nas Escrituras. Então, conforme é nos ensinado na Bíblia, e conforme acontece em nosso coração. Isso traz o que a nós? A certeza da salvação. Se nós cremos naquilo que a Bíblia ensina, e dentro do nosso coração nós entendemos que nós fomos alcançados por Deus, isso traz a certeza da nossa salvação. E eu finalizo esse estudo bíblico de hoje a respeito deste assunto, e eu estarei abrindo agora um momento para perguntas e respostas dos irmãos. Se algum irmão está com alguma dúvida sobre aquilo que foi falado, ensinado, esse é o momento para nós esclarecermos as dúvidas.